para Ah, tá. assistir, mas que estava interessado. Uhum. Então, quanto ao formato, Roberta, eu vou te apresentar, te passo a palavra, você é livre para fazer uma fala assim do tempo que você achar que convém, e depois a gente pode abrir para o debate. Eu vou fazer uma introduçãozinha, eu preparei alguns slides e tal, para uma coisa curta, só para aquecer. Ótimo, ótimo. Quem frequenta o grupo mais constantemente, eu imagino que deve ter conseguido ler, ou ler pelo menos uma parte. Talvez quem veio pelo convite não leu, mas aí a gente pode compartilhar, se for o caso, voltar em alguma citação do Aristóteles, né? Uhum. Então, só queria agradecer mais uma vez ao Roberto pela presença. O professor Roberto de Andrade Martins foi professor no Instituto de Física da Unicamp, segundo eu encontrei, de 83 até 2010. É isso mesmo, Roberto? É isso. E ele é graduado em Física pela USP, doutor em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, livre docente em Física Geral, na sub-área de História e Filosofia da Física, né? Ele realizou estágios de pós-doutorado sobre História da Física em Oxford e em Cambridge, e desenvolve pesquisas, orienta estudantes, e escreveu aí sobre diversos temas em História da Ciência, Filosofia da Ciência, Ensino das Ciências, Fundamento da Física, e, em particular, sobre a biologia do Aristóteles. Quem já participou aqui de outros encontros do nosso grupo, a gente já leu outros textos do professor Roberto sobre a biologia do Aristóteles. Ele tem um livrinho, digo livrinho em extensão, né? Não em relevância, que é um livrinho bem legal de introdução à biologia do Aristóteles, e hoje o tema vai ser especificamente a respiração para Aristóteles, mas quem deu uma olhada no artigo do professor Roberto viu que tem uma série de questões metodológicas que a gente pode falar sobre a biologia do Aristóteles no geral, a partir desse tópico que é a respiração. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Roberto. Obrigado, João. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou então abrir uma apresentaçãozinha aqui. Só para poder dar um início aqui, né? Bom, então, nosso tema é esse, né? Teoria aristotélica sobre a respiração, né? E Aristóteles, vocês estão trabalhando um pouco no grupo, né? Mas vocês sabem que não costuma ser estudado pelos biólogos, né? Só que grande parte da obra dele foi dedicada ao estudo dos seres vivos. E um gancho aí para os biólogos é sempre a citação do Darwin, né? Que Vieira e Linnaeus foram meus deuses em diferentes sentidos, mas perto de Aristóteles eles não passaram de colegiais, né? Essa citação do Darwin é de quando ele já estava bem idoso, foi alguns meses antes do falecimento dele, quando ele recebeu de presente do Ogle a tradução sobre sobre as partes dos animais do Aristóteles, né? E aí ele se encantou. Só nessa fase final da vida dele é que ele realmente teve acesso a um bom estudo, né, do Aristóteles, porque essa tradução do Ogle não era só uma tradução, tem uma introdução gigantesca muito boa, né? Bom, o que o Aristóteles escreveu sobre os seres vivos, né? Então, a gente costuma usar os títulos em latim, embora ele tenha escrito em grego, né? É um vício que foi gerado aí na Idade Média, né? Então, De Anima, sobre a alma, né? Fala sobre a essência dos seres vivos, eu vou até falar alguma coisa depois sobre isso, né? Parva Naturalia são pequenos tratados sobre os seres naturais, né? História dos animais, história no sentido de coleção de fatos, né? Não história no sentido de cronologia, o sentido original da palavra história é esse, sobre as partes dos animais, sobre o movimento dos animais, sobre o deslocamento dos animais, sobre a geração dos animais, né? E aquele Parva Naturalia são uma porção de tratadinhos pequenos, né? E o último deles, né, é sobre a respiração, é o que tem mais relação com aquilo que
a gente vai discutir hoje. Bom, nesses estudos sobre os seres vivos, Aristóteles tem um volume gigantesco de fatos que ele vai descrever, alguns de difícil observação, como, por exemplo, a respeito da reprodução das abelhas, né? Ele cria conceitos novos, por exemplo, o próprio conceito de cetáceo, que ele vai introduzir, né? Ele faz generalizações a respeito do que ele vai descrever, não escreve só fatos, mas procura generalizar o que ele está estudando. Por exemplo, todo mamífero tem pelos, né? E procura principalmente explicar os seres vivos, não é só uma descrição, né? E explicação significa tratar das causas. Então, todos os fenômenos da natureza, incluindo os seres vivos, devem ser explicados por meio de 4 tipos de causas, segundo Aristóteles, né? Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. E elas são extremamente importantes, né, dentro de todo o pensamento de Aristóteles, mas principalmente no estudo dos seres vivos, a gente vai ver que a causa final é muito importante. Então, um exemplo que é um exemplo padrão para a gente explicar essas 4 causas, né? Então, quando se fabrica uma estátua de mármore, né? Causa material é o mármore, a matéria que existe antes e depois continua a existir. É uma coisa que permanece existindo durante a transformação. A causa eficiente, nesse caso, é o escultor, que dá uma nova forma à matéria. A causa formal é a estrutura ou forma da estátua. É aquilo que surge de novo e que caracteriza uma transformação. E a causa final é o objetivo de fabricação da estátua, por exemplo, ser colocada em um templo, nesse caso daí, né? E a causa final, dentro dos estudos de Aristóteles sobre os seres vivos, né, são extremamente importantes. E, por exemplo, né, quando um pássaro faz um ninho, claro que a gente pode estudar a forma do ninho, tipo de material que ele usa, tamanho, etc. Mas uma coisa que sempre vai estar na cabeça da gente é: para que serve o ninho? Né? Então, esse para que serve é a causa final. Então, a causa final é a produção dos ovos e depois dos filhotes, né? Mas, dentro do pensamento de Aristóteles, não é necessário supor que o pássaro sabe disso, tá? Então, a causa final não é que o pássaro faz o ninho pensando no futuro, etc. Pense ele ou não, né, a respeito do futuro, é para isso que serve. A gente só entende o ninho dos pássaros sabendo para que ele serve, né? Isso é a nossa compreensão, não quer dizer que seja a compreensão do pássaro. E também não é necessário supor que alguém, Deus, planejou isso. Não existe essa ideia em Aristóteles de um Deus que planeja as coisas na natureza, né? Então, a causa final para ele envolve entender os órgãos e as características dos seres vivos, saber para que servem, ou seja, a função de cada coisa. E os órgãos ou são necessários para a vida daquele ser vivo, ele morreria sem eles, ou tornam a vida daquele ser vivo mais satisfatória, contribuem para a sua vida e reprodução. Então, é dentro dessa ideia que ele analisa essas causas finais, né? Causa formal, também eu vou precisar falar um pouquinho disso aqui, né? Então, nos seres vivos, a causa formal é aquilo que diferencia a vida daquilo que é inanimado, que é a matéria bruta, né? Então, o conceito de vida na obra do Aristóteles está associado ao conceito de psique, que costuma ser traduzido por alma. É uma tradução problemática quando a gente está pensando em uma árvore, pensando em uma ostra, coisas assim, né? Porque alma a gente faz uma série de associações religiosas, né? Mas é a tradução que se costuma utilizar. Então, essa alma, ou psique, né, é o que diferencia um corpo morto do mesmo corpo vivo, né? Pode ser entendido como poder ou dinamismo que produz as atividades dos seres vivos. E a alma é a causa formal dos seres vivos. O corpo é a causa material e a alma a causa formal, é aquilo que traduz a essência de estar vivo, né? E o Aristóteles classifica
essa alma em 3 categorias, né? Então, primeiro, a alma nutritiva é a capacidade de se alimentar, crescer e reproduzir-se. Isso existe em todos os seres vivos, né? Animais ou plantas. Reproduzir-se depende, né? Tem alguns seres vivos que ele considera que vão nascer por geração espontânea, mas, de um modo geral, quase todos que ele vai discutir se reproduzem. Então, essa seria o nível, vamos dizer, mais básico e mais geral desse poder vital, né? A alma sensitiva, capacidade de ter sensações, sendo a mais básica dessas sensações o tato, e de realizar movimentos. Existe nos animais, não existe nas plantas, né? E a alma racional, capacidade de raciocinar, pensar logicamente, que existiria apenas nos seres humanos, né? E essa parte da alma, que é a capacidade de se nutrir, crescer e, em muitos casos, se reproduzir, ela depende da capacidade do ser vivo de se alimentar, transformar os alimentos em substâncias do seu próprio corpo, que são diferentes daquilo que o animal ou planta está absorvendo do ambiente. E essa transformação era considerada por Aristóteles como análoga ao cozimento de alimentos ou à maturação das frutas produzida pelo calor, né? Pepsis, em grego, significa tanto madurar como cozinhar. É o mesmo termo, né? E nos dois casos está envolvida a ideia de calor. Então, o calor é aquilo que transforma os alimentos e é o que permite, então, que qualquer ser vivo se nutra, que é, então, a capacidade mais fundamental, mais básica, né, que todos os seres vivos têm que ter. Então, todos os seres vivos devem ter um calor vital que lhes permite alimentar-se e crescer, né? Nos vegetais e nos animais inferiores, o calor vital é fraco, eles são relativamente frios, né? Então, e um parênteses aqui, né? Esse calor não é necessariamente uma coisa que a gente possa sentir pelo tato, tá? Vocês podem pensar, bom, mas uma árvore, né? Como é que você pode caracterizar uma árvore como quente? Será que ela tem um calor próprio, né? E tem exemplos que são dados, o Teofrasto discute bastante isso para o caso das plantas, né? E vai diferenciar plantas mais quentes, plantas mais frias. Tem algumas que ele vai descrever que quando neva, né, a neve que cai nos ramos se derrete, etc. Isso indica que elas são mais quentes do que outras e tal. Bom, não vamos entrar muito nisso. O que vai nos interessar mais são os animais, né? Bom, e o grau de calor dos seres vivos está associado ao grau de perfeição dentro da visão do Aristóteles. Então, existe uma escala de perfeição que ele coloca, não tem nada a ver com evolução, né? Um ser superior ao outro não quer dizer que começou do inferior e foi para o superior, não tem essa ideia. Então, essa escala de perfeição. Os animais inferiores, vou falar só de animais a partir de agora. Os animais inferiores são semelhantes a plantas, né? Eles chamam de testáceos, né? Não se locomovem, mas reagem ao toque, por exemplo, esponjas e pólipos, né? Então, justamente o fato de reagir ao toque significa que tem sensação, e sensação já é o segundo nível de atuação da alma e só existe nos animais. Vocês podem perguntar, bom, mas e as plantas sensitivas? Não me perguntem, né? Bom, e no caso desses animais inferiores, ele acreditava que não se reproduziam, que nasciam por geração espontânea, né? Bom, outros animais estão divididos em 2 grandes grupos. Para Aristóteles, né, com sangue vermelho, são os superiores, são os mais quentes, e sem sangue vermelho, os inferiores, mais frios, né? Tipos de animais sem sangue, né? Então, ostracodermo, que a gente poderia caracterizar como sendo os moluscos, né? Não tem necessariamente uma correspondência exata entre a terminologia do Aristóteles e a nossa, mas é razoável fazer essa caracterização aqui, né? Então, tem a parte dura do corpo está por fora,
né? Como numa estrela do mar, etc., né? Reprodução por geração espontânea ou brotos. Né? Broto no sentido de sair um pedacinho e esse pedacinho crescer e gerar um novo ser. Né? O que ele chama de insecta, né? Que a gente não pode traduzir por insetos, mas a gente deve traduzir por artrópodes. Né? Então, corpo sem partes moles nem muito duras, reprodução por Scolex, que depois sofria metamorfose. Né? Então, é o nascimento desses artrópodes é sempre através de uma coisa parecida com um ovo, depois de lá vai nascer uma larva e assim por diante. Né? E há metamorfoses, né? Há fases de transformação. Então, ele coloca dentro do mesmo grupo, né, não só o que a gente chama atualmente de insetos, mas também escorpiões, aranhas, centopeias, etc. Né? E a palavra inseto, né, significava originalmente ter o corpo cortado em seções. Né? Então é por isso que a terminologia dele era essa, até a época do Linné também se usava essa terminologia. Né? Malacostrata, que a gente pode considerar como equivalente aos crustáceos, né? Corpo duro por fora e mole por dentro, reprodução sexual por ovos imperfeitos. Os ovos imperfeitos ele diz, são aqueles que são colocados na água e que eles precisam ainda crescer, né? Eles incham depois que são colocados. Maláquia, que seria mais ou menos os cefalópodes, né? Corpo mole, eventualmente com alguma parte dura dentro, reprodução sexual por ovos imperfeitos também. Depois aí então a gente passa para os animais com sangue. Né? Então, o que é sangue? Para ele é sangue vermelho. Né? Então ele diz que os animais sem sangue têm um outro líquido que tem a mesma função. Mas não sendo sangue vermelho, não é sangue para ele. Então, os animais com sangue propriamente dito, os peixes, que se reproduzem através de ovos imperfeitos, colocados na água, que incham e aumentam de tamanho, répteis e anfíbios, ovo perfeito, né, que não precisa crescer, as aves, ovo perfeito, e depois os vivíparos, que são, então, os mais perfeitos, os mais desenvolvidos. Né? Dos peixes, ele vai diferenciar, né, os cartilaginosos menos perfeitos, que são, né, como o tubarão, né, ovíparos internamente, sem escamas, a pele lisa, né, e os ósseos mais perfeitos, com ovos externos e que têm escamas no corpo. E ele sabia que os golfinhos e as baleias não são peixes e criou, né, a categoria de cetáceos para eles. Bom, os animais com sangue que colocam ovos perfeitos são, em primeiro lugar, as aves, né? Então são ovíparos bípedes com penas, é a caracterização que ele dá, né? E os répteis e anfíbios, né? Ovíparos quadrúpedes ou ápodes, né? Sem pernas, né? Com pele lisa, escamas ou casca. Né? Então, esses são os que, com sangue, que colocam ovos perfeitos. E os vivíparos, né? Todos eles amamentam os filhotes, né? Então, são os mamíferos. Né? Cetáceos, né? Eles vivem na água, são marinhos, né? E ápodes, eles não têm pernas, né? Quadrúpedes terrestres e os vivíparos bípedes, que são os homens. Né? Então, essa é a classificação geral que a gente encontra nos estudos de Aristóteles, e essa escala de perfeição é também uma escala de aumento de calor. Esse calor inato que é necessário para a vida, ele, quanto mais intenso, ele vai tornar o processo de reprodução também mais sofisticado e vai produzir filhotes, né? No caso dos vivíparos, filhotes que já nascem inteiros, né? Com todas as partes,
né? Enquanto que nos ovíparos ainda tem que haver um amadurecimento dentro do ovo. Então, o ovíparo é inferior aos vivíparos. Isso tudo teria relação com o calor interno, que nos seres nos animais mais perfeitos, né, esse calor interno é maior. Bom, para Aristóteles, o centro do calor vital é o coração. Ele, claro, atua também na região do estômago, que está relacionado com a digestão, com a transformação dos alimentos, etc. Né? Mas ele considera que a parte mais importante, onde esse calor se concentra, é o coração, basicamente porque ele vai dizer que qualquer outra parte do corpo de um animal pode esfriar sem que ele morra, mas se o coração esfriar, o animal morre. Bom, de onde que ele tirou isso? Né? Provavelmente, a minha suspeita é que ele tirou isso da descrição da morte de Sócrates. A morte de Sócrates, Sócrates é condenado a beber veneno, né, cicuta, e Sócrates, antes de tomar, cicuta é o veneno misturado com vinho, né, tal, ele pergunta para o soldado que levou o veneno para ele o que acontece quando ele toma. Né? E o soldado descreve o que acontece, que ele vai beber, não vai sentir nenhuma dor, mas vai começar a sentir que as extremidades do corpo começam a ficar frias. Né? As mãos, os pés, depois as pernas, depois os braços, aí vai ficar difícil de se locomover, e que quando o frio chega no coração, ele vai morrer. Né? Provavelmente foi daí que Aristóteles tirou essa relação. Né? Bom, o calor vital precisa ser equilibrado, de acordo com Aristóteles, para que o ser vivo não morra por excesso nem por redução do calor. Né? Isso é uma coisa bem conhecida, no caso dos seres humanos, da medicina da época, né? Que a febre, né? Uma pessoa com muita febre pode morrer, e que uma pessoa que o corpo começa a esfriar demais também pode morrer. Né? Então, precisa haver, o calor é necessário para a vida, mas tem que haver algum tipo de equilíbrio. Né? E aí ele cita que o cérebro é um órgão frio, que compensa parcialmente o calor do coração. Então, o coração estaria representando essa fonte de calor no peito, e o cérebro, né, seria uma contrapartida mais fria. Né? E ele vai dizer que o cérebro é frio ao tato. Novamente, alguma coisa relacionada com medicina da época, né? Com cirurgias de pessoas vivas abrindo o crânio e tocando o cérebro. Né? Bom, para equilibrar o calor vital, né, além da existência do cérebro, né, os seres vivos precisam de um processo de resfriamento, de acordo com Aristóteles, e esse resfriamento depende do grau de perfeição e de calor. Também depende do ambiente, se o animal vive na água ou no ar. Né? Então, é um processo de refrigeração. Os animais com sangue, e que são os mais quentes, eles precisam de uma refrigeração interna ou com ar. Então, essa refrigeração interna com ar é a respiração, e aí então esses têm pulmões, ou com água, e esses refrigerados a água não têm pulmões, mas têm guelras. E os animais sem sangue seriam refrigerados apenas externamente, quer dizer, não haveria nem necessidade da água nem de ar entrar dentro do corpo. Bastaria o contato externo com o ar ou água para equilibrar o calor vital. Né? E ele vai aí entrar com uma quantidade gigantesca de fatos, de exemplos, analisando. Então, só para citar alguma coisinha curiosa aqui, né? Ele sabe que os cetáceos respiram, né? E no caso dos golfinhos, ele vai dizer que os golfinhos dormem com a cabeça para fora d'água e que roncam. É interessante, como que ele sabia que os golfinhos roncavam?
né? Então, muitas coisas, o Aristóteles pode ter ouvido histórias, né, que contaram para ele, né, e pessoas do litoral, pescadores, sei lá, né, e algumas são de observações dele mesmo, né? E ele conta que os golfinhos morrem afogados quando presos em redes. Então, vocês ficam presos numa rede de pescador, ficam embaixo d'água e não podem vir até a superfície, eles morrem afogados, né? Bom, ele vai discutir os tipos de pulmão e de guelras, né? Então, o pulmão maior e mais complexo nos animais mais quentes, que são os superiores, né? Os vivíparos, né? Que são os mamíferos, né? E maior tamanho, número e complexidade das guelras nos peixes mais quentes também, né? Então, haveria essa correlação, e aí ele entra também com uma quantidade gigantesca de informações. Bom, no caso de insetos, né, e de outros animais inferiores sem sangue, a refrigeração é externa, e aí ele vai também dar uma série de fatos curiosos, por exemplo, as moscas. Ele vai dizer, uma mosca não morre simplesmente quando você coloca ela dentro d'água, né? Pode até parecer que ela morre, mas dentro da teoria dele, não pode morrer porque tanto a água externa quanto o ar externo, né, servem para refrigerar. Então, por que a mosca morreria? Né? Então, ele vai dizer que se você põe a mosca dentro d'água, ela pode parar de se mover, parece que ela morreu, mas se você tirar da água e colocar perto de cinzas, ela se recupera e sai voando. Então, ela não tinha morrido, né? Tinha só ficado paralisada, talvez pelo excesso de frio, né, da água. Outra coisa curiosa que ele vai colocar é que os insetos maiores, cigarras, por exemplo, né, produzem som, especialmente no tempo quente, por causa de precisar de alguma coisa a mais para se refrigerar, e para isso há uma vibração de uma membrana na região do abdômen deles, né? E essa seria a causa, então, a causa de produzir o som, né? Porque gostam do som, mas é um efeito colateral de precisar de uma certa movimentação para aumentar a refrigeração desse animal, né? Ele vai dizer que nem todos os sons dos insetos são assim, que os grilos, por exemplo, o som não tem nada a ver com isso, que o grilo produz o barulho dele atritando as patas, né? Bom, e no artigo aí que eu disponibilizei para vocês, tem um volume gigantesco de coisas, eu estou querendo só aqui chamar a atenção para algumas coisas, né? E nesse exemplo, ou qualquer outro exemplo mais detalhado que a gente pega do Aristóteles, há aspectos metodológicos interessantes, como, por exemplo, a quantidade de observações que ele apresenta, não só de observações externas dos animais, mas muitas vezes internas, quando ele vai descrever os pulmões, vai descrever as guelras, vai descrever a conexão dos pulmões com o coração e uma série de coisas desse tipo. É evidente que ele fez estudos anatômicos e o tempo todo ele menciona isso, né? Experimentos, né? Então, vocês podem dizer, bom, mas esse negócio da mosca, por exemplo, colocar na água, colocar na cinza, é um experimento? Você está submetendo o seu objeto de estudo a condições novas e vendo o que acontece, né? E muitas vezes ele faz isso de uma forma intencional, por exemplo, né, um experimento que ele faz com tartaruga, né? Então, tartaruga, ela tem sangue vermelho, né? Ela é um animal que tem pulmões, e então não pode viver sem respirar ar. Só que uma tartaruga pode ficar um tempo enorme debaixo d'água, né? Isso cria um problema, né? Será que está certa a teoria? Né? Então, o experimento dele é manter uma tartaruga debaixo d'água até ela se afogar, e ela morre afogada, né? Bom, ele cria uma porção de conceitos
e estuda as propriedades, né, tanto aparentes como também propriedades das funções dos órgãos, etc., né? Faz generalizações relacionando diversos tipos de propriedades dos mesmos animais. Então, por exemplo, todos os ruminantes, eles têm a pata fendida em duas, né? Então, os camelos, né? Vocês sabem que os camelos têm a pata fendida como das vacas, né? Os cabritos, etc., tudo, né? Então, ele faz muito essas generalizações, comparando diversas propriedades, dizendo que todos os que têm tal coisa também têm tal outra, né? E todos os vivíparos, né, são mamíferos, é outra generalização. As relações entre os órgãos e as funções, e essa busca de explicações das causas de por que existe determinado órgão, por que existe tal tipo de, não só o órgão, mas o que ele faz, né? Para que serve aquilo que ele faz. Né? Como no caso específico aqui, né? Para que serve o pulmão? Serve para respirar. Mas para que serve a respiração? Né? Para manter o equilíbrio do calor interno e para o animal não morrer. Né? Nas obras dele tem críticas de outras explicações, então ele analisa explicações de outros autores anteriores e vai citando fatos que contrariam essas explicações, e ele constrói uma teoria extremamente complexa, ampla, é uma rede. Né? Aqui é claro que eu estou citando uma coisa em particular, a respiração, mas a visão do Aristóteles a respeito dos seres vivos constitui uma rede teórica em que cada coisa está relacionada às outras. A teoria da reprodução também está relacionada à teoria dessa perfeição dos animais, está relacionada com calor, relacionada com uma opção de coisas, e é uma rede extremamente vasta e sólida, né? Que era muito difícil você mudar qualquer coisa dentro dessa estrutura teórica dele, porque cada pedaço da teoria reforçava as outras. Né? Bom, então isso daqui é o fim dessa visão inicial que eu queria dar para vocês, para motivar, então, a nossa conversa. Né? Muito obrigado, Roberto. E alguns participam do grupo sempre, alguns estão vindo hoje, então a gente tem feito sempre com uma conversa mesmo, e todo mundo é bem-vindo a participar. A gente pode levantar as mãozinhas aí do Google Meet, e está aberto, então, para quem quiser se colocar, fazer alguma questão ou comentário ao professor Roberto. Posso começar com uma questão um pouquinho mais pessoal, professor Roberto? Claro. Sendo físico, como que você chegou na história da biologia e no Aristóteles? Assim, como que você foi estudar a biologia de Aristóteles? Bom, biologia eu sempre gostei, né? E durante a graduação em física, eu fiz disciplinas do Instituto de Biologia da USP, como eletivas, né? Que eu sempre gostei. Agora, o caso específico desse estudo de Aristóteles sobre seres vivos, eu não lembro como que eu cheguei, não. Vou ficar devendo. Legal, legal. Eu tenho uma série de questões aí mais específicas, mas eu queria... Maria Alice? Vou dar 2 pitacos aí. Um é que o Roberto, você teve aula com o Luiz Edmundo, né, de Magalhães, que eu lembro que você escreveu aqui no IB, né? Você fez um elogio. Eu estudei citologia com ele, foi. Isso, no boletim, que ele fazia o ensino por investigação. O Roberto escreveu um texto sobre ele muito bacana. Tá no boletim, né? História e Filosofia da Biologia. E o outro pitaco que eu queria dar é aquela história, Roberto, que você deveria ter um diploma de biologia, que o professor de genética lá de Curitiba disse para você? O Freire Maia. O Freire Maia. Na época que eu trabalhei em Curitiba, na Federal do Paraná,
foi aí que eu conheci o Freire Maia, né, que era o coordenador do curso de pós-graduação em genética. Ele me convidou para dar algumas aulas lá na pós-graduação sobre a parte de metodologia, história da biologia, etc. Eu relacionava as duas coisas, né, pegava alguns textos históricos e discutia a questão metodológica aí. E é interessante, nessa época eu tenho certeza que eu não usei Aristóteles, né? Mas foi uma interação muito boa, né? Eu dava também seminários lá no curso de genética, etc. Era um grupo que me acolheu bastante, e o professor Freire Maia tinha um enorme interesse e conhecimento sobre filosofia da ciência, a gente se deu muito bem. Luiz Fernando levantou a mão, não sei se você ainda ia dizer algo, Marilise. Luiz Fernando? Boa noite, Roberto, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor, pela apresentação. É uma questão talvez um pouco mais genérica, mas eu estudo um pouco aí da biologia mais moderna, contemporânea, e tem essa questão sobre a finalidade na natureza, né? Você colocou que a causa final tem essa questão, né, tá toda cheia de problema no Kant, então, e como você colocou no início, né, que ela não estaria, a finalidade, a causa final não estaria na natureza, eu queria que você pudesse explicar um pouco mais sobre onde está a causa final, ou as causas do Aristóteles, para o Aristóteles, né? Se não estão na natureza, isso talvez seja um esclarecimento mais geral, eu imagino, né? Mas era isso, professor. Tá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que não é a causa final. Para Aristóteles, eu mencionei rapidamente, né, que não é uma intencionalidade divina, né? A gente encontra essa ideia de uma intencionalidade divina no estoicismo antigo, por exemplo, né? Então, os estoicos colocam realmente Deus como planejando a natureza e querendo o melhor e planejando tudo. Em Aristóteles, a gente não encontra nada disso, né? Mas, durante muito tempo, se misturou e se interpretou Aristóteles como se tivesse as mesmas ideias, né? Então, isso prejudicou muito, né, a compreensão e levou muitas pessoas a pensarem, depois, no período moderno, né, que estava ultrapassado essa ideia de causas finais, né? Mas quando a gente pensa como o estudo de funções, né, de para que serve determinado algo, para que serve determinado hábito, para que serve determinada função, né? Então, isso não tem nada de errado desde o ponto de vista da biologia atual, né? A gente também, atualmente, quer saber as mesmas coisas. Então, eu diria que durante o século XX, né, final do século XIX e século XX, né, esse aspecto das causas finais em Aristóteles foi resgatado e foi redimido e não tem mais o menor problema. É claro que gera uma questão metafísica. Gera uma questão metafísica por quê? Tá, então, cada coisa dos seres vivos tem uma finalidade, tá, mas não foi planejado por Deus, né? A natureza também não é antropomorfa em Aristóteles, no sentido de que ela planeja, embora às vezes a linguagem dele é até meio antropomorfa, natureza não faz nada em vão e tal, algumas coisas assim, né? Mas não é exatamente. Acho que ele travou, né? Roberto? Esperar um minutinho, né? Roberto? Caiu. Ah, voltou. Voltei. A gente ouviu até Deu que a natureza... uma oscilação. A natureza não faz nada em aqui, vão.
Bom, então teve um slide em que eu falei que a justificativa básica do Aristóteles para a existência de um órgão ou de uma função é o quê? Ou ela é necessária para a vida daquele tipo de animal, ou sem ela a vida seria mais difícil. E é basicamente isso, né, que é a causa final. Se você pensar, no caso, qual é a causa final do próprio calor vital? É a capacidade de transformar os alimentos, é a função principal. E sem esse calor vital, não tem vida. Então, é necessário para todos os seres vivos, né? Então, a gente entende qual é a função, e essa função, no caso, é essencial, né? Sem isso, o ser vivo não vai existir, né? Em outros casos, simplesmente é uma coisa que facilita a vida de um determinado animal, torna aquilo um pouco mais fácil para ele, né? Capturar uma presa, se defender, etc., né? Então, um animal tem determinados meios de defesa. Ele tem chifres, ou tem garras, ou pode morder, qualquer coisa assim, e assim ele se defende. Ele não existiria sem isso? Não, poderia existir, né? Os predadores ficariam muito felizes se ele não tivesse, mas não quer dizer que extinguiria, que deixaria de existir, né? Mas a vida se torna muito mais fácil, mais confortável para aquele tipo de animal se ele tem determinadas coisas como meios de defesa. E isso, então, seria o modo de você entender essas causas finais, né? Elas ou são necessárias para a vida daquele animal, ou então tornam a vida mais fácil, mais satisfatória. Mas ele não chega a atribuir uma finalidade, digamos assim, ontológica aos indivíduos, aos organismos ou à natureza, ou é um modo de pensar do homem para poder entender aquele órgão, por exemplo? Em grande parte, é um modo de nós pensarmos para podermos entender, como naquele exemplo do ninho, né? Quer dizer, não é o pássaro que está planejando que o ninho vai ser feito para colocar os ovos, né? Não é a natureza que está pensando, mas nós não podemos entender o ninho sem pensarmos na função. Então, é uma necessidade nossa. Obrigado, professor. O que mais, gente? Quem quer falar? Em relação a essa questão do Luiz Fernando, Roberto, hoje a gente estava falando sobre reducionismo lá na aula com os alunos, né? E tem aquela passagem da metafísica aristotélica, né, onde ele diz: muitas coisas têm uma pluralidade de partes, e não são apenas um agregado completo, mas sim algum tipo de todo além de suas partes, né? Geralmente a gente retoma isso do Aristóteles falando do todo é mais do que as suas partes, né? Eu estava pensando, será que aí um Aristóteles não reducionista poderia dar algum tipo de contraparte ontológica? Estou pensando assim, quer dizer, quando ele fala, não sei se a manutenção da vida ou a reprodução seriam talvez as funções primárias, parece que ele está indo além do que os meros componentes né? Parece que a vida em si tem algo a mais do que os seus componentes, né? Não sei o que você com certeza, com certeza, né? O ser vivo é um complexo de partes e de funções e de capacidades e de funcionamentos, né? E ele trabalha isso o tempo todo. Ele não consegue decompor o animal apenas em partes, né? E estudar cada uma separadamente. Sempre ele remete ao conjunto todo para explicar qualquer coisa. Então, existe essa visão não reducionista, com certeza.
E antes de passar para o Walter, Roberto, uma curiosidade, acho que a gente até já levantou isso aqui em outro debate, mas eu não sei se você tem pistas, porque o Aristóteles, ele chama o conjunto das obras lógicas deles de órgão, né? Que a gente vai traduzir como instrumento, talvez, né? Pensando na lógica como instrumento para o conhecimento. E é interessante que essa palavra, de algum modo, influenciou a etimologia do órgão e depois a noção de organismo, né? Não sei se você conhece, por acaso, historicamente, como é que isso se deu, assim. Eu realmente não sei, é uma curiosidade. Não sei se você tem uma pista, porque acho que uma filosofia do organismo vai vir muito mais tarde, né? Ver o ser vivo enquanto organismo, né? Não sei se você tem alguma pista histórica nesse sentido do termo. Não sei essa transformação etimológica, não. Mas, realmente, o órgão, essa coleção, né, que a gente chama das obras lógicas, né, realmente é um instrumento de pesquisa, né? Então, é o significado fundamental da palavra órgão em grego. Agora, como que se fixou essa palavra no caso biológico, eu realmente não sei. A gente levantou uma vez, porque seria interessante, já que tem justamente as funções biológicas, a gente ficou com essa questão, mas acho que é uma pesquisa a ser feita, assim, talvez. Teria que pegar esses dicionários etimológicos do grego para ver. Tem bons dicionários etimológicos do grego que vão dar quais os autores mais antigos que usam esse termo e em que sentido, né? Tem um que é do Lewis e... não vou lembrar agora. Mas tem um dicionário etimológico do grego que é muito bom para a gente caçar essas coisas. Depois eu posso passar a referência. Obrigado, Roberto. Acho que o Walter... Sim. Walter? Oi, professor. Obrigado pela explanação. Eu queria observar que eu gosto muito do seu livro sobre o Aristóteles e o estudo dos animais, que me inspirou aqui na iniciação científica. E eu gostaria de perguntar duas coisas, na verdade. Sim. O Aristóteles, a gente sabe que não tem pensamento evolutivo, né? E também não tem explicação de criação divina. Tem alguma pista nos estudos dele sobre a origem da diversidade, alguma explicação sobre a diversidade, tanto de tipos, né, de animais diferentes, ou até mesmo de órgãos tão diferentes? E a segunda pergunta seria se é possível identificar a ênfase que o Aristóteles dava na experimentação, na observação empírica, né, no caso, nos estudos dele. Se era, né, um detalhe ou se ele realmente levava mais em consideração. E era isso. Obrigado. Tá. Em relação à primeira questão, né, o pensamento de Aristóteles, não só para os seres vivos, mas para o universo como um todo. Né, o universo não tem um início. Não existe uma criação do universo, não existe um início. Né? Então, ele está consciente, por exemplo, de que a Terra ela se transforma. Né? Ele fala de regiões da Terra que em determinada fase eram secas e depois elas vão ser submersas pelo mar e vice-versa, né? Ilhas que surgem do meio do mar por processos vulcânicos, esse negócio todo. Mas isso são ciclos para ele. Né? As coisas, a face da Terra vai mudando continuamente de uma forma cíclica e não começou e nem vai para lugar nenhum. E essa é a visão geral dele a respeito do universo todo, né? Tanto dos seres vivos como dos não vivos. Então, não tem como passar na cabeça dele a pergunta de como que surgem as espécies. Não tem início. Então, é uma coisa que nunca aparece esse tipo de questionamento para ele. É uma visão não é bem não histórica da natureza, porque a natureza vai se transformando, mas essa transformação não tem início, não tem fim e passa por ciclos.
né? Então, eu acho que não tem jeito de responder a isso dentro do pensamento de Aristóteles, né? Quanto à questão de experimentação, ele não enfatiza em nenhum ponto, né, a experimentação, e na parte metodológica dele, no órgão, né, na analítica posterior, por exemplo, que é considerada a metodologia de, né, para assim dizer, metodologia de pesquisa científica dele, não há menção à experimentação, né? Então, é uma coisa que parece que surge, que ele faz, assim como outras pessoas faziam, e a gente encontra exemplos de outras pessoas da antiguidade que faziam experimentação em várias áreas, né? Mas isso não parecia como uma coisa diferente de uma mera observação, porque não é enfatizado, né, por nenhum desses autores da antiguidade, né? Então, às vezes a gente diz, né, não, mas experimentação só começa a acontecer aí na época de Galileu, né, Revolução Científica. Não, sempre existiu, né, sempre existiu, né? Mas vamos dizer assim que no período da Revolução Científica as pessoas tomam mais consciência de que é uma coisa diferente, né? E colocam isso como uma outra categoria diferente da observação mais passiva, né? Eu diria que é mais ou menos essa diferença que vai ocorrer na Revolução Científica. Obrigado, professor. Acho que a Maria disse, né? Eu ia pedir, Roberto, para você falar um pouco também dessa retomar aí que você expôs já na palestra, a questão da definição do vivo, né, em Aristóteles. Inclusive hoje aqui eu até anotei a hora que você estava falando, né, a gente, quer dizer, enfim, eu lembro de você já dizer em palestra, em aula dele, sobre ele, essa comparação, né, que se a gente olhar para as definições de vida que estão nos livros didáticos, ou enfim, em geral, né, que a gente encontra em literatura, são muito mais características né, do que é vivo do que propriamente uma definição. E que no Aristóteles, quando ele diz que vivo é o que tem alma, essa seria daí uma definição mesmo, né? E hoje você, quer dizer, hoje eu fiquei com uma dúvida, que é a hora que você disse que é também que define, né, o que é onde que eu anotei aqui para ver o que eu ia perguntar, que eu já esqueci. Você falou de alguma coisa de nutrição. Não, é que todo ser vivo daí tem que ter um calor vital. Então, quando você fala do calor vital, aí que a gente entraria nesse nível das propriedades, né? Isso. E falar em calor, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê nessas listas do que é vida e de livro didático atual. Enfim, então, estava só trazendo hoje que me dei conta, não sei se isso é uma... ou se o calor aparece em alguma outra daquelas propriedades que se dão, né, aos seres vivos por aí. Uhum. Quando ele vai realmente caracterizar o que é a vida, ele vai associar com a existência da alma ou psique, né? Então, a alma ou psique é a causa formal dos seres vivos, é o que faz diferenciar um ser vivo de um ser inanimado, e essa alma ou psique tem funções, né? Então, entre as funções, a função mais básica é de levar a permitir a nutrição e o crescimento. Então, isso é uma propriedade de todos os seres vivos, ele vai dizer absolutamente todos, né? E
E essa nutrição e crescimento é uma transformação da matéria. Então, se a gente tentar, né, isso aqui eu vou sair um pouquinho do Aristóteles, mas se a gente pensar, mas a gente também pode fazer um cristal crescer, né? Mas a gente não pode caracterizar como uma coisa igual, porque o cristal ele não transforma a matéria que ele está absorvendo, né? Essa matéria só se deposita. Além disso, a nutrição de um cristal, por assim dizer, né, ela só se vai colocando na superfície e vai aumentando a superfície para fora, enquanto que a nutrição de um ser vivo é de todo o organismo, né? É alguma coisa que tem que se espalhar pelo organismo todo para que todo ele cresça, né? E então todos os seres vivos, né, animais ou plantas, têm essa característica. E para poder se nutrir, precisa do calor vital. Então, esse calor vital não é a alma, não é a psique, né? Mas é uma condição necessária para o ser vivo poder ser vivo. Senão ele não pode se nutrir, não pode crescer e não pode ter nenhuma outra função. E aí, na carona aí da alma, né, da definição do vivo como aquilo que tem alma, como que você considera os autores que dizem que, por conta disso, Aristóteles é um vitalista? Você concorda com essa expressão? Não. Não exatamente, porque essa alma, ela é uma coisa quase física, né? Porque quando a gente discute a possibilidade de geração espontânea, ele vai falar que a partir de coisas mortas, né, pode surgir a vida. Através do quê? Né? Ou de uma influência do calor do Sol, não pode ser do fogo, né? Mas o calor do Sol, ou um calor mais moderado de alguma coisa que está apodrecendo, coisa desse tipo, né? Então pode surgir a vida. Então a vida ela pode ser produzida, né? Ela não é um ente à parte que, como no caso de qualquer teoria animista, né, esse ser vivo é uma coisa totalmente à parte. Para ele é uma coisa que ele vai dizer claramente que tem semelhança com o quinto elemento. O quinto elemento é o éter, que está relacionado aos corpos celestes, e por isso ele vai relacionar com o calor do Sol, pode produzir a vida, mas o fogo não, porque o fogo é um dos 4 elementos terrestres, né? E o calor do Sol está relacionado com o quinto elemento. Então, só que o éter não é vivo. O calor do Sol também não é vivo. Então, a vida, evidentemente, a alma ou psique pode ser produzida a partir de efeitos físicos. Mais ou menos isso. Interessante essa questão da produção da vida, né? Faz até a gente pensar na questão da biologia sintética hoje, claro, talvez não a vida enquanto um princípio no nível dele, mas a questão de, né, assim, nada impediria que o nível material trouxesse a vida, né? Quanto ao calor vital, Roberto, você acha que poderia ser ter um paralelo com o metabolismo? Pensando até fisicamente, né? A atividade enquanto tem a ver com calor? Não. Ele é uma causa de metabolismo, né? Porque de uma parte do metabolismo. Então, essa transformação dos alimentos que um animal está ingerindo em
em sangue, em carne, em ossos, e isso tudo é uma parte do metabolismo, mas não é todo o metabolismo. Outra, eu estou falando porque ninguém me levantou a mão aqui, João, então já entrei. Outra, você usou agora, né, a palavrinha de novo, causa, né, que causa bastante confusão também, porque, enfim, não só quando dizem, né, quer dizer, você fez menção aí que durante o século XX se resgatou um pouco, né, se resgatou Aristóteles, ou o finalismo lá, ou a teleologia de Aristóteles, mas, na verdade, a gente ainda encontra muita resistência, né, Roberto, e muito discurso antiteleológico. E aí, claro, associando, e muitas vezes a gente vê que esse discurso ele vem porque associa ou a essa noção estoica, né, que você mencionou, do Deus, né, planejando o universo, ou a uma coisa, né, da religião cristã, já, enfim, dos padres da igreja, toda a questão da natureza, do finalismo para o bem do homem e tal. E junto com isso sempre vem, então, além de se fazer a crítica desse finalismo no Aristóteles, também se diz que é justamente porque ele estava pensando em causas, e que essa causa final seria explicar esse porquê, e que a ciência foi justamente o abandono desse porquê, né? Ou para quê? Esse porquê que joga para frente, que joga para a função, né? Para que serve. Enfim, estou só também trazendo isso porque assim a gente tropeça o tempo todo assim com pessoas que têm mesmo algum conhecimento de história da biologia e que ainda têm uma noção muito, enfim, não aristotélica, né? Acho que foi até o Johnny que falou, fez a brincadeira aqui, né? Que ele disse, eu não sei o que essas pessoas leram, porque não é Aristóteles, né? Então, eu queria... a pergunta que eu tenho para você é assim, como que a gente pode... eu acho que não tem uma coisa simples, mas, enfim, como combater essa falsa concepção, assim, e especialmente quando a gente fala em teologia, né, na biologia. Eu já tentei fazer assim, olha, não vou usar o termo finalismo, porque o finalismo associa uma causa final, associa tudo isso. Vou usar só teleologia, mas não adianta, né? Também. Lembro que você, não sei se hoje nos teus slides estava, eu não lembro, mas você tem sempre uma associação também dessa teleologia com um trabalho do Nico Timber, né? Mostrando as relações das causas ali também, como você pode procurar por aquelas causas sem estar cometendo nenhum crime científico, né? Enfim, então só associando aí algumas pistas, né, para como resolver isso, porque, enfim, eu acho que existe ainda uma grande preconcepção contra Aristóteles entre biólogos, também porque herdaram aquela noção do Ernest, que eu acho, né, que veio lá do Mairdo, que diz que o Aristóteles, o pensamento essencialista do Aristóteles atrasou a teoria da evolução por 2000 anos. Eu achei isso, pelo menos, achei outro dia, está numa introdução que o Mair fez para, não sei se você conhece, para a edição comemorativa do Origem das Espécies, de 1950, 60, enfim, ali no Efeméride, o Mair faz uma longa introdução, e lá está escrito isso, porque nos livros dele, depois, não, daí eu fui procurar nas obras dele, e eu não encontrava esse falar mal aí de Aristóteles, mas daí encontrei nessa introdução, e eu tenho para mim que os biólogos, quando vão no Darwin e vão no inglês,
eles tomam essa edição que tem esse prefácio do Maier, que foi uma edição comemorativa e tal. Enfim, então só estou trazendo esses problemas que a gente encontra para poder falar de Aristóteles, né, na biologia. Eu acho que toda a resistência dos biólogos vem justamente de confundir o Aristóteles com o pensamento medieval religioso e que vai existir até o século XIX de uma forma muito forte, né? E que, então, claro que o Darwin vai se contrapor a esse tipo de teleologia teísta, né? De explicar as coisas como tendo sido produzidas por Deus da melhor maneira possível, aquele negócio todo, né? E aí as pessoas associam Aristóteles e jogam tudo no mesmo saco, né? É o problema de desconhecimento, né? De realmente ignorância histórica. E isso é difícil de resolver. Por quê? Porque justamente se a pessoa tem esse preconceito, ela não vai estudar Aristóteles. Né? E então, como é que fica? Fica meia dúzia de pessoas estudando os trabalhos de Aristóteles sobre os seres vivos, veem que não tem nada desse criacionismo e de uma intencionalidade divina, né? Mas isso não passa para o público de um modo geral. Não sei, é uma coisa difícil de resolver, né? Cris? Boa noite. Eu peço desculpas Boa por noite. chegar tão tarde na nossa reunião. Perdi essa apresentação, professor Roberto, mas eu falei, vou entrar mesmo assim, porque é sempre um prazer ouvi-lo. E isso que a Maria Alice falou, eu tenho um conflito muito grande, né? Então, estou fazendo aqui uma sessão de terapia aqui com o senhor, né? Então, eu lembro que numa disciplina com a Maria Alice, algum aluno fez uma pergunta para mim e eu acabei respondendo, isso parará, existe para, ou acontece para. Aí eu peguei e falei, não, falei assim, isso daqui eu estou sendo finalista. Não, a Marilice virou para mim, não, isso é teleologia, não está errado. Então, assim, foi a primeira vez que eu ouvi isso, e a Marilice me tranquilizou em usar esse termo, mas eu estou conhecendo Aristóteles agora. Então, eu acho que a gente tem uma lacuna muito grande na nossa formação, e por isso, então, tudo que a gente fala, pensando em evolução, a gente sempre é sempre recriminado em falar que as coisas existem porque isso remete ao criacionismo. Então, a gente sempre tenta evitar falar dessa maneira. E, às vezes, é muito difícil mesmo, né? Você vai falar, tal organismo tem uma estrutura, e aí você fala, essa estrutura serve para... nananã. Aí você fala, isso é resultado da evolução de alguns milhões de anos. Então, você se cerca toda de um monte de palavras para evitar que existe para, né? E isso, para mim, é um conflito mesmo, porque parece que eu estou cometendo um grave erro em usar essa relação direta, existe para determinada função, né? Então, como que a gente também, que vai na mesma linha da Maria Alice, como que a gente, mesmo sem saber, né, assim, e os nossos alunos também, eu acho que não tem talvez agora estejam tendo, né, com o João, Maria Alice, uma visão mais aristotélica mesmo, talvez a gente se sinta mais à vontade também para falar assim, né? Mas como que a gente consegue se comunicar sem pender para o criacionismo e sem precisar dar uma aula sobre Aristóteles, né? Falar sobre tudo isso. Então, como? A Maria Alice usou só a teleologia e ela resolveu, mas assim, eu falei, nossa, eu não sei o que. Depois eu saí e falei, Maria Alice, o que é teleologia? Não sei. Né? Eu acho que muitos de nós, biólogos e professores, não sabemos. É uma coisa delicada essa parte aí
da educação, porque, principalmente no momento atual, em que a gente tem um criacionismo aí muito exacerbado, e que, então, qualquer coisa que você se descuide vai ser interpretado como, tá bom, então ela concorda com, né, criacionismo, que está falando que é para... Né? Então, a gente está pisando sobre ovos, né, na situação atual. Eu diria que 20, 30 anos atrás era uma situação melhor do que agora. Né? E realmente tem que tomar cuidado para as pessoas não confundirem uma coisa com a outra. Né? Então, ao trabalhar com para que serve determinado órgão, né? Na verdade, o raciocínio dentro da teoria da evolução não é muito diferente daquilo que eu coloquei ali no Aristóteles. Né? O órgão ou determinada função ou determinada parte, ou é necessário para que o animal viva, e aí dentro de uma visão evolucionista, né? Não poderia surgir nem se manter um organismo sem aquilo, ele seria extinto ou nunca surgiria. Né? Ou para facilitar a vida dele. E aí você tem o discurso da competição, esse negócio todo que Aristóteles não tem. Né? Da competição e esse negócio todo da teoria do Darwin. Mas tem muita semelhança. Né? E, então, é preciso explicar que existem funções que facilitam ou que são necessárias para a vida de um determinado animal e que isso surgiu por um processo evolutivo e não por um planejamento divino. Né? Obrigada, professor. A Cris lembrou aí, eu estava usando essa fórmula, a única era usar uma palavra mais difícil, teleologia, no lugar de finalizo, só para romper, mas que por si só também, sozinha não resolve. Mas Teleologia é perigoso, porque lembra teologia. Né? Também pode confundir a cabeça das pessoas. O Lennox, lá no artigo, ele até fala, né? Teleologia sem teologia, né? Ele até pega como é próximo, né? Para enfatizar, né? No final do artigo, Roberto, eu queria perguntar um pouco sobre aquela parte metodológica de como é que o Aristóteles lidava com os outros pesquisadores, né? Mas eu não sei se alguém ainda queria falar sobre essa parte da teleologia, só para não mudar de tópico abruptamente. No fundo, qualquer coisa, se alguém quiser voltar depois, não tem problema. Mas, assim, no artigo, acho que você trouxe menos na apresentação, mas no artigo você fala muito do Aristóteles como tendo uma importância, e você chega a dizer, talvez ele não foi além porque lhe faltaram interlocutores, né? Você chega a dizer algo assim, poderia haver outros Aristóteles que, provocando ele, faria com que a coisa fosse mais longe. E daí, naquela discussão sobre quais seriam as eventuais lacunas, né, do Aristóteles, você diz assim, olha, o Aristóteles, se ele talvez errou em algo, foi em não levantar alternativas ao seu pensamento, né? Ele propõe algo, não chega a dar alternativas, mas você diz, olha, na verdade é muito raro, né, que um cientista consiga, mesmo modernamente, colocar um pensamento e propor alternativas, né? Mas, assim, o que ele tem, que você enfatiza no artigo, é de trazer as opiniões dos predecessores, né? Nisso, me parece que o Aristóteles... E isso é um tipo de diálogo com os pares que eu queria ouvi-lo um pouquinho, Roberto, que acho que o Aristóteles foi bem original, me parece, né, do que a gente sabe, de começar... Ele faz isso o tempo todo. Em todos os temas que ele aborda, ele faz isso. Ele sempre dá as opiniões dos antecessores e não é só dizer que pensavam X e que está errado, mas ele vai analisar aqueles argumentos e dar uma contra-argumentação.
rejeitando aquilo. Aí, então, de uma certa maneira, ele limpa o terreno, né, e diz, ó, né, essas propostas anteriores não servem, então vamos agora, né, ver o que dá para colocar no lugar. E ele faz isso sistematicamente. Bom, o que a gente nunca sabe é se ele está descrevendo de um modo fiel o pensamento dos anteriores. Por quê? Porque muitas vezes a gente só conhece o pensamento desses anteriores porque está lá no Aristóteles. Né? Ele é a maior fonte de conhecimento dos pré-socráticos que a gente tem. Né? Então, sabe-se lá se ele está distorcendo aquilo lá, justamente para ficar mais fácil de jogar no lixo, de refutar, etc. A gente não sabe. Né? Agora, que ele leva em conta as ideias de pessoas anteriores, sim. Né? Em alguns casos, né, também, às vezes, ele é acusado de não citar aquilo que foi mais útil para ele, como, por exemplo, no caso dos seres vivos, o estudo de Hipócrates. Né? Então, a gente encontra uma porção de coisinhas assim no Aristóteles que a gente diz, nossa, mas isso daqui o Hipócrates já tinha dito, mas ele nunca vai citar o Hipócrates. Né? Então, só cita quem ele discorda e não cita em quem ele usou. Né? Tem uma série de discussões a respeito disso. Né? Não dá para ter muita certeza dessas coisas também, porque a própria questão do Hipócrates. Né? Hipócrates é novamente uma figura nebulosa, porque alguns dos textos hipocráticos são mais antigos, mas outros podem ser posteriores ao Aristóteles, porque está também tudo dentro de um saco nebuloso, quem escreveu cada tratado do corpus hipocrático. Né? Mas, às vezes, surge essa acusação de que ele não dá o devido crédito para os autores que ele usou positivamente. Interessante. É como se tivesse um dos lados do diálogo com os pares, mas não todos, né? Essa parte crítica. Ficou pensando, por um lado ele trouxe isso, que é muita coisa, né? Por outro, o senhor está mostrando o que faltou também, né? Se for para comparar com hoje, né? Tem os dois lados. Interessante. E a questão de ele não sugerir ele próprio alternativas, né? É realmente uma coisa que é muito rara até hoje na ciência, né? Mas tem pesquisadores que inclusive deram muita importância a isso, como, por exemplo, o Faraday. Né? Faraday, no século XIX, ele é um grande experimentador, né? E ele diz, eu nunca penso em uma hipótese, eu penso em uma porção. E aí isso é o que vai me permitir fazer uma porção de experimentos para testar cada uma das hipóteses e selecionar a melhor. Então, a multiplicidade de alternativas e não uma única, e só aquilo vai guiar o meu trabalho. Mas isso é muito raro. É interessante que o Popper, ele fala, né, da sobrevivência da hipótese mais apta, né? Ouvindo o senhor agora falar sobre o Faraday levar vários, o Popper até escolhe essa metáfora, né, da evolutiva da seleção, né, pensando na pluralidade das hipóteses. Mas aí o Popper está pensando na coletividade dos cientistas. Né? Verdade, verdade. Mais alguma coisa, gente? Uma outra, não sei se a Maria Alice ia dizer algo. Uma outra questão assim de contexto, Roberto, não sei o quanto você saberia sobre isso, né? Mas eu achei interessante que assim você cita muito o Ogle, né? Ogle, não sei dizer o nome dele, né? Ogle. 1897, né? Eu vi que esse Lowndes é de 1912 e o Darcy Thompson 1913, que eu sei que teve muita influência. Não sei se por acaso você sabe que houve alguma razão ali para no mundo anglófono, na Grã-Bretanha, na virada do século XIX para o XX, ter um interesse particular em Aristóteles, se é que houve, mas eu fiquei vendo essas datas e fiquei pensando nisso.
Que houve. Eu não sei. Eu nunca me perguntei isso, nem fui atrás, né? Mas é interessante porque a gente tem naturalistas, né, se debruçando detalhadamente sobre Aristóteles e fazendo as traduções e comentando e fazendo longas introduções. É extremamente interessante. Então, que havia interesse é um fato, né? Por quê? Não tenho a menor ideia. Fico devendo. Pois é, o que despertou, né? Porque é justamente fim do 19, você está, né, numa outra atmosfera, né, do que para voltar para Aristóteles. E aí, se eu também não me engano, Roberto, são esses tradutores aí do inglês é que vão fazer aqueles levantamentos. Por exemplo, quando dizem que tem 500 espécies de animais, cerca de 500 espécies de animais citadas na obra. É nesse momento, né, também que se levanta. É aí. Uhum. Então, como você disse, eles estão estudando de cabo a rabo, fazendo, né, um levantamento assim bem sistemático do trabalho dele. Porque antes a gente tinha tradutores, já havia muitas traduções para idiomas ocidentais, né, para o francês, para o inglês, para o alemão, dessas obras do Aristóteles sobre seres vivos, mas era tradução, ponto, né? Mas esses autores realmente vão fazer estudos detalhados, né? E até é uma pena, porque em reedições posteriores, as introduções e os comentários sumiram, né? Então, se você pensar, né, uma coisa que até pouco tempo atrás era um dos modos mais fáceis da pessoa encontrar a tradução das obras de Aristóteles em inglês, era nos Great Books da Britânica, né? É essa tradução do século XIX, mas sem nenhuma nota de rodapé, sem nenhuma introdução, sem nenhum comentário. É uma tristeza. Né? Então, perdeu muito. E eu ia justamente perguntar isso, né? Porque você falou do Ogo, eu dei uma procurada aqui, eu falei, mas eu não tenho essa introdução. E não tem mesmo. Todas as versões que eu localizei aqui rapidamente, é tudo direto, já entra lá livro 1 e sem as notas, como você disse. Então, nem mesmo esses estudos. Você, por acaso, você tem isso, Roberto? Algum? Se tiver, esses todos antigos estão no Archive, no Internet Archive. Todos Vou eles. olhar Tem. Eu usei isso em época em que não existia o Internet Archive, né? Mas dava para localizar em algumas bibliotecas. Eu escrevi esse trabalho e ele saiu em 1990, né? Não existia nenhuma biblioteca eletrônica, né? Internet, 1990, começou a ter alguma coisa de correio eletrônico, acho que em 92. Internet não era nada, né? Então a gente tinha que ir mesmo para as bibliotecas e procurar os livros físicos. Tinha lá no IFCH da Unicamp, tinha essa edição do século XIX. Marcelo? Oi, gente, boa noite, professor, boa noite, obrigado pela Boa noite. Aula, sempre bom ouvi-lo. Eu tenho uma curiosidade, o Aristóteles, enfim, produziu todo esse trabalho sobre a diversidade animal, e a minha curiosidade é saber o que ele disse sobre a diversidade de humanos. Certamente ele entrou em contato, né, com uma grande diversidade fenotípica humana, enfim, e eu queria saber se ele tem discussões sobre isso, né? Nos trabalhos que eu tenho lido sobre história do conceito de raça, não se discute, não se fala nada, nenhuma menção a Aristóteles. Ele fez alguma reflexão sobre isso? Se fez, não foi conservado. Nas obras que foram conservadas, não tem nenhuma discussão a respeito disso, né? Então, é claro que poderia ter alguma coisa, né? Ele tem discussão de gênero, né? E que é uma tristeza, né?
ele, em muitos pontos das obras dele, ele fala sobre a superioridade dos homens em relação às mulheres. Então, discussão de gênero ele tem. Mas de tipos humanos, assim, nada. Interessante. Bom, sempre tem a possibilidade de não ter sido preservado. Pode não ter sido conservado, né? Muita coisa foi perdida. Uhum. Bacana, obrigado. Não. Bom, acho que completamos, gente. Acho que sim. Alguém ainda quer colocar alguma questão? Alguém que ainda não falou? Se não, lhe agradecer, Roberto. Muito Ótimo bom te ouvir, Roberto. ouvi-lo. Obrigado pela atenção, gente. E até outra oportunidade. Tá? Muito obrigado, Roberto. Tchau, gente. Até a semana. Obrigado, Tchau, professor. gente. Boa semana, gente. Valeu. Boa semana, tchau. Boa semana.